Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre o que foi que Jesus pagou ao morrer na cruz. Antes de começar, queridos irmãos, eu gostaria de pedir que vocês pausem o vídeo agora, curtam o vídeo, quem não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreva. 1, 2, 3, já! Já pausaram? Curtiram o vídeo? Quem se inscreveu no canal já se inscreveu? Ótimo! Não esqueça de compartilhar o vídeo depois quando acabar. Quem quiser fazer algum comentário nos comentários, fica à vontade. E agora eu vou fazer uma oração para começar. Queridos irmãos amados, que o Espírito Santo me tome neste momento, que me ajude a falar neste momento, que passe para mim, que fale através de minha boca. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo. Que assim seja, meu Deus, que os três manifestações do mundo sejam conosco, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que possa abrir a mente das pessoas que estão me ouvindo e a minha também, e abrir para que a gente possa aprender tudo o que tiver ser aprendido. Que assim seja. Amém. Em primeiro lugar, queridos irmãos, antes de começar, desculpa pela minha voz, estou gripado, tá difícil de falar, mas estou aqui gravando mesmo, estou doentado, tá? Então se a voz está um pouco diferente, um pouco fanhosa, é por causa da gripe. Então vamos lá. Queridos irmãos, Jesus, quando ele morre na cruz, ele morre como um sacrifício, ele se sacrificou. Ele não morreu injustamente, ele não morreu morto, né, assim podemos dizer, ele não morreu injustiçadamente. Ele se entregou naquela cruz, ele serviu de sacrifício, né? Então, quando a gente vai lá em Gênesis, a gente entende o quê? Primeiro, quando Adão e Eva comem da fruta. Como que era o mundo antes de Adão e Eva? Ah, era perfeito, era tudo. Mas vamos ver a atitude de Adão quando Deus cria Eva. Ela é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Por isso vai chamar Eva. Ainda não era de Eva. Foi Adão quem deu o nome à mulher de Eva, né? Quando eles caem em pecado, eles comem da fruta proibida, o que acontece? Adão, ele já... A primeira coisa que acontece é que o homem e a natureza acabam virando inimigos, porque há uma maldição que cai sobre tudo. Primeiro, o homem trata a mulher diferente. Quando Deus fala para ele, você comeu da fruta proibida, o que Adão fala? Foi esta mulher que você criou para ficar ao meu lado, que me deu a fruta e eu comi. Ou seja, até aquele momento, o pecado já estava dentro deles, né, a essência pecaminosa, ele já não trata a Eva como carne de sua carne, mas ele aponta para ela e acusa ela que ela é a culpada. E aí a Eva fala, Eva, por que você fez isso? Ah, foi a serpente. Foi ela que me deu, que me enganou e eu comi. Aí Deus aponta para a serpente e fala, tu, maldita é a terra por tua causa. Tu agora rastejarás no chão, comerás do pó da terra. Colocarei inimizade entre tu e a descendência da mulher. Tu picará o calcanhar da descendência da mulher. E a descendência da mulher amassará a tua cabeça. Mais ou menos assim está escrito. Né? Te ferirá a cabeça. Então, aí você vê que o pecado já havia entrado, que o homem já não estava tratando a mulher como deveria. Né? E aí nós temos o quê? Logo depois disso, a cobra perdeu as suas asas e as suas pernas, começou a rastejar. Porque a cobra era o bicho mais bonito que Deus tinha criado, ela era exuberante, ela era colorida, ela voava. Quando ela voava, as asas dela pareciam um arco-íris, né? E ela virou esse bicho que é hoje, rastejante, né? Então, ali, depois disso, Deus fez o quê? Ele mata um cordeiro, dois cordeiros, e faz da pele deles roupas para que Adão e Eva se vestissem. Entendeu? É isso que Deus fez ali. E ali está feito o primeiro sacrifício de um cordeiro.
E ali nós temos uma profecia. Quando ele diz que a cobra ele ia pôr inimizade entre a descendência da mulher e a cobra, a descendência da serpente, o que quer dizer com isso? É uma profecia. Quer dizer que ia colocar inimizade entre o ser humano e o pecado e o mal. Por quê? Quem é a descendência da mulher? É o ser humano, né? Embora Jesus, mas também é o ser humano. Então, e você vê que o ser humano ele não é adepto ao pecado. Por mais que ele seja nas trevas, por mais que o cara seja um bandido, um assassino, ele não é adepto ao mal. Você vê que na cadeia, quando chega um cara que cometeu um crime, um estupro, por exemplo, muitas vezes ele é muito castigado na cadeia. Por quê? Porque os caras não aceitam o crime que ele cometeu. Por quê? Porque o homem é inimigo do mal, inimigo do pecado. É exatamente por isso. Até quem está do lado errado é inimigo do pecado. Você entendeu? É inimigo do mal. Quando a gente vai entender a segunda parte da profecia, que é a cobra picar o calcanhar da mulher ferirá a cabeça da cobra. Né? Isso já aconteceu? Aconteceu, foi na cruz. Né? A cobra matou a descendência da mulher, matou Jesus, que é descendente da mulher e não do homem. Porém, Jesus, ele mata a cobra, ele fere a cabeça da cobra mortalmente, por quê? Porque ele ressuscitou, né? E ele vai jogar a cobra depois, que é Satanás, lago de fogo com enxofre. Você entendeu? Então, nada mais ali que é a profecia de que no futuro viria um descendente da mulher. É isso que quer dizer esse texto aí. Que viria um descendente da mulher que libertaria o mundo do pecado. E esse foi Jesus, né? Então, meus irmãos, Jesus fala que ele pagou o preço pela nossa liberdade. Mas para quem que ele pagou? Para Satanás? Não, foi para o próprio Deus. Porque o preço do pecado é a morte. Ela é a ela é a, como é que fala? A sentença do pecado. Então, quando a pessoa comete um crime, vai ser julgada para receber a sentença lá e cumprir a sentença dada. A sentença do pecado é a morte. Está escrito isso na Bíblia, mais de uma vez. Portanto, Jesus Cristo pagou o preço do pecado da humanidade. Ele morreu em nosso lugar, né? Assim como você olhava um cordeiro e via o cordeiro ser morto lá pelo pecado de um homem, o cordeiro é um bicho inocente, ser morto porque os homens lá de Israel cometeram um pecado, a pessoa fala que cena horrorosa, né? Pior ainda é a cena que vem no futuro, com Jesus Cristo morrendo sacrificado naquela cruz. Aquilo foi a pior cena do mundo, né? Então, quer dizer, ele não pagou preço por Satanás, né? A gente utiliza, às vezes, para compreensão do pecado, o pecado ele fez o quê? Ele aprisionou a gente, né? Então podemos dizer que Satanás, quando fez ela pecar, ele se tornou príncipe do mundo. A Bíblia fala que ele é o príncipe do mundo, né? E Jesus fala que esse príncipe do mundo não tinha nenhum poder sobre ele, entendeu? Então, Satanás veio, ele enganou a mulher e ele tomou o poder do mundo ali. Mas não foi para ele que Jesus Cristo pagou o pecado. Ele prendeu o ser humano, então ele fechou-nos no cativeiro ali, podemos dizer. Mas e Jesus foi lá e abriu a porta. Mas não foi para ele que o pecado foi pago, foi para Deus, porque Jesus não devia nada para Satanás. Entendeu? Por quê? Satanás sabia das leis. Tanto que é o seguinte, as pessoas pensam, a lei só surgiu depois do pecado, só surgiu lá com Moisés. Não. Essas leis existiram desde que foi criada a primeira criatura de Deus. Talvez os anjos foi a primeira criatura. Desde a primeira criatura de Deus foi, foi criada as leis, né? Então, já tinha lá que o preço do pecado era a morte, mesmo antes de existir o pecado, né, do ser humano cair. Entendeu? Então, Jesus Cristo sabia que quem pecava tinha que morrer. E Satanás também sabia, porque ele era um arcanjo. Então, a intenção dele o que era?
que o ser humano caísse em pecado, que ou o ser humano ficava vivo eternamente, o pecado existiria eternamente, né? Que é o que ele mais queria, ou pelo menos ele iria é, fazer o ser humano cair em pecado, e como o preço do pecado era a morte, todos os seres humanos iriam morrer. E ele não ia morrer sozinho, né? Então todo ser humano ia morrer, ele não ia ter mais a vida eterna. E Satanás conseguiu fazer isso, né? Então ele sofreu do pecado entrar em Eva, porque ele sabia que se pecasse morreria, né? Quando Deus falou para Eva, Adão, não quando aquela árvore morrerá, quer dizer o quê? Que aquela fruta era o fruto do pecado. Então, que se eles comessem daquele fruto, eles estavam pecando. Por quê? Naquele momento não existia o mal, não existia. Eles eram perfeitos, entendeu? Então, não fazia sentido Deus falar para Adão e Eva: ó, não mate, não roube, não adultere, porque não tinha outra pessoa para adulterar. Não, não faça tipo contra o próximo, porque não tinha praticamente próximo, né? Você entendeu? Então não fazia sentido ele botar essas leis ali. Então o que Deus falou para Adão e Eva: não coma. Se comer, você está em pecado. E o preço do pecado é a morte. E foi o que eles fizeram. Por quê? Porque ao comer a fruta, eles pegaram o instinto pecaminoso e passaram a pecar. E o preço do pecado é a morte, né? Então Jesus, quando morre na cruz, ele não paga nada para Satanás, porque ele não devia nada para Satanás. Ele morre e paga para Deus o pecado, o preço do pecado, que é a morte. Então, ao invés de nós morrermos pelo nosso pecado, quem morreu foi Jesus. E no decorrer desses anos até a vida de Jesus, nós não morreríamos do nosso pecado. Quem morreu foi os animais. Entendeu? Que estavam sendo mortos ali. Você entende? Então, o intuito de Deus ao fazer essa cerimônia de sacrificar o animal pelo pecado eram dois. Primeiro, apontar para o sacrifício futuro de Jesus. E segundo, fazer com que o ser humano sentisse mal por estar vendo um animal ser morto por culpa deles. Você imagina Adão e Eva, que nunca tinham visto a morte, né? A primeira coisa que eles fazem, nunca caiu uma folha de uma árvore. E qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando, quando o pecado entrou neles? Arrancaram uma folha de parreira para tampar as suas partes íntimas. Entendeu? Eles arrancaram uma folha de parreira. Então, quer dizer, e aí depois Jesus vai lá, mata dois cordeiros para fazer a roupa de pele para eles. Você entende? Então ali já começou a mudar a natureza. Então o pecado entrou ali. Então foi os primeiros cordeiros sacrificados ali. Então você imagina a cara de Adão ao ver aqueles dois animais mortos por culpa deles. Você não... Então era esse sentimento que Deus queria que o povo de Israel tivesse. De ver o animal morrendo por eles, sentir remorso, sentir tristeza por estar vendo aquele animal morrer e não pecassem mais. Só que infelizmente eles começaram a matar o animal como se fosse uma coisa normal, entendeu? Como se fosse uma coisa natural. Matava o animal lá, eu pecava, eu vou pegar, mato aquele animal e pronto, ele que vai sofrer, não eu. É assim que eles pensavam, né? Porque eles pecavam, ele matava o animal e falava, tá pronto, pequei, matei o animal, tô livre do pecado, entendeu? Só que aqueles animais, eles não purificavam ninguém, eles estavam apontando para o sacrifício de Jesus, entendeu? Para dar mais do que eles estavam fazendo, quando eles matavam o animal e sacrificavam o animal lá para tirar o pecado deles, o que eles estavam fazendo era dizer, eles estão aceitando o sacrifício que Jesus vai fazer no futuro para me salvar, né? Para me libertar do pecado. E foi o que Jesus fez, ele se sacrificou naquela cruz, ele poderia ter saído de lá. E ele se sacrifica naquela cruz e paga o preço do pecado para Deus. Ele pagou o preço do pecado. O pecado é que nos aprisionou. Satanás nos aprisionou num cativeiro através do pecado. Porém, Cristo foi lá e abriu a porta do cativeiro ao pagar o preço do nosso pecado para o próprio Deus. Compreende?
E dali em diante, Satanás já não tem poder como ele tinha antes no mundo. Então, só que o sacrifício de Jesus não é eterno. Por quê? Porque a porta do pecado, a porta da graça que está abrindo caminho para eles fugir do pecado, ela não vai ficar aberta para sempre, ela vai ser fechada. E quando ela for fechada, quem estiver dentro do cativeiro vai continuar. Quem estiver em pecado, ou seja, quem é o cativeiro? É o pecado. Quem estiver em pecado não poderá mais se arrepender. Não poderá mais sair dele. Por isso que é importante que imediatamente nós saímos do pecado. Porque, como diz o texto, é Maranata, ou seja, Jesus está voltando. Ou como diz a música lá na igreja, né? Breve Jesus voltará, né? Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Então, acordem enquanto é tempo, se libertem do pecado, arrependam-se dos seus erros e se volte para Jesus Cristo. Quem não se batizou, se batize, mas se batize com o pensamento que você saiba o que está fazendo. Eu já vi pessoa aqui, por exemplo, que se batizou e se desviou da igreja. Por quê? Porque a pessoa não compreendeu a essência do batismo, porque a pessoa não se sentiu parte daquela igreja. A pessoa simplesmente foi no embalo porque parentes foram, porque não sei o quê, só que ela não compreendeu a essência, ela não teve um estudo adequado para entender exatamente o que ela deveria fazer. Essa mesma pessoa que depois de batizada, ela chegou a falar ali que eu ouvi, conversando com uma outra pessoa, não comigo, mas eu estava ali perto também ouvi, que ela jamais iria guardar o sábado, que ela jamais iria parar de comer as carnes imundas, que ela jamais faz as coisas. Então, é uma pessoa que o quê? Que ela quer servir a Deus, mas ela não quer abrir mão do mundo. Então, essa pessoa não está pronta para servir a Deus. Ela tem que entender que servir a Deus e rumo à vida eterna é abrir mão do mundo. Lá não vai existir mais o mundo. Esse mundo ao qual ela está querendo viver, ele será destruído. E lá será um novo mundo. Um mundo que vai viver de acordo com as orientações divinas. E a orientação divina vai ser totalmente diferente desse mundo. Então, se você não está afim de abandonar o mundo, você não está afim também para a vida eterna. Porque a vida eterna não vai ter balada, não vai ter bebida alcoólica, não vai ter fornicação, não vai ter nada disso. Pelo contrário. Né? Inclusive, durante o milênio do céu, pelo menos, seremos assexuados, ou seja, não faremos sexo. Portanto, não vai ter nada disso. Será que você está apto a aceitar esse tipo de vida? Será que é isso que você quer? Se você não tem certeza, não se batize. Não batize, batizar porque não vale nada. A pessoa fala, a pessoa batiza, recebe o Espírito Santo. Não é verdade. A pessoa fala, batiza, ela vai ser transformada. Não é verdade. Tem gente que já recebe o Espírito Santo antes do batismo. Tem gente que recebe durante o batismo. Entendeu? E tem gente que não recebe. Tem gente que recebe até depois do batismo. Mas a pessoa quando tem que falar, a pessoa que é batizada é filho de Deus. A pessoa que não é, é criatura. Não. Todos somos filhos de Deus. Tem muita gente que é batizado, se fosse pensar por esses termos de filho e criatura, seriam criaturas. Porque não é o batismo que transformaria a pessoa em criatura ou em filho de Deus. E sim, a sua escolha de servir ou não a Deus. Se você não está disposto a servir a Deus, está disposto quer ser servo de Deus, mas não quer o mundo do mundo, eu sinto muito. Você está no mundo e não está em Deus, porque Deus não aceita ninguém pela metade. 10 menos 1 para Deus é zero, zero. Então, Deus não vai aceitar pessoas que estão falando que querem servir a Ele, mas estão vivendo para o mundo. Claramente, Deus, ele sabe disso. Ele vê dentro de você. Então, ele sabe quando a pessoa ela tem o desejo realmente de servir a Deus e quer servir a Deus como eu, e a pessoa que que sente vontade de servir a Deus por interesse, mas não quer abrir mão do mundo e vive no mundo. Deus está vendo a diferença. E Ele vai simplesmente ferrar com você se você não
se resolver. Tá certo? Se você não abrir mão do mundo, você não vai conseguir servir a Deus. Não tem como servir as duas coisas. Entendeu? É a mesma coisa de você querer, por exemplo, apoiar o Lula e o Bolsonaro. Tem como? Não tem. Por quê? Porque os dois são dois extremos. Não tem como você fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Não tem como. Cada um tem ideias totalmente contrárias do outro, então não tem como. É uma coisa você querer falar, eu moro no oeste e no leste, ou no oriente e no ocidente. Não dá. Por quê? Porque o oeste é do extremo, o leste é do outro. Entendeu? Ou você mora no leste, ou você mora no oeste, ou você mora no sul, ou você mora no norte. Não tem como você estar no mesmo lugar. Entendeu? Eu tenho como falar, eu estou em Mogi das Cruzes, estou também na cidade de São Paulo ao mesmo tempo? Não dá. Ou eu estou em Mogi ou eu estou em São Paulo. Eu não posso falar, eu tô no Brasil, tô nos Estados Unidos. Não, eu tô no Brasil, tô nos Estados Unidos, não tem como. Compreende, queridos irmãos? Então, nós precisamos entender isso. Nós estamos, temos que tomar uma decisão. Não tem como servir os dois ao mesmo tempo. Jesus e o mundo, ou Jesus e Satanás. Não dá. É um ou outro. Será que Deus está pedindo muito da gente? Será que deixar de comer carne de porco apenas ter as outras carnes para comer é, é pedir muito? Será que guardar um dia de 7 na semana, um dia para Deus é muito? Hã? Será que não, apenas não fornicar, ter relação somente com a esposa é pedir muito? Será que não assistir pornografia é pedir muito? Será que não beber bebida alcoólica, com tanta outra bebida para beber, suco, água, até refrigerante, é, é pedir muito? Será? Será que Jesus Cristo está exigindo demais da gente? Com tanto peixe para comer, só pedindo que não coma, os que tem barbatana e escama é pedir muito, né? Será que é pedir muito, gente? Eu acho que Jesus não está pedindo nada demais pra gente. O que ele está pedindo pra gente eu estou te oferecendo, ele está falando assim pra gente, ó, eu estou te oferecendo felicidade. Eu estou te oferecendo uma vida com saúde, eu estou te oferecendo uma vida com felicidade, eu estou te dando a orientação para você ter saúde, felicidade, alegria, viver em paz, viver em tranquilidade, se dar bem com a família, viver uma vida saudável, né? Ficar longe do hospital, longe de dor e sofrimento. E você vê como é que é. Deus, ele expulsou Adão e Eva do paraíso. Deus tirou a humanidade do paraíso. Mas ele deixou uma orientação bíblica. Com certeza ele deve dar essa orientação para Adão também, né? Não fala, mas ele nos deixou por escrito, através de Moisés e de outros profetas na Bíblia, uma orientação de como viver bem. Ele nos deixou uma orientação de como viver com saúde e tranquilidade. Como manter a saúde e viver mais próximo da perfeição, mais próximo do que era no Éden. E qual que é essa receita, gente? Está na Bíblia. Qual é a alimentação que Deus deu ao homem e deixou escrito para nós? Nossa alimentação correta pela nossa criação é a alimentação vegetariana. Ele nos orientou a comer alimentação vegetariana. No início, ele deixou o homem lá no Éden para comer a comida vegetariana. Entendeu? Ele deu essa orientação. Né? E manteve a mesma orientação que ele deu para Adão quando ele foi expulso do Éden. Com certeza Deus deve ter falado: ó, a orientação é a mesma, você vai comer frutas e verduras, não sei o quê. E ele então comia isso. Então, até depois, antes do dilúvio, ele só comia essas coisas. Deus orienta. Durante a Bíblia está escrito para a gente não tomar bebida alcoólica, e deu um exemplo do que pode acontecer, por exemplo, como aconteceu com os filhos de Sarão, né? Nadab e Abiú, né? Que foram lá bêbados, que acenderam o fogo lá do castiçal, lá com fogo impuro, né? Que não era lá o sacrifício, eles foram mortos da hora, fulminados. Então Deus está nos orientando
a seguir as orientações, entendeu? Que a bebida faz mal pra gente. Quantas pessoas que já foram mortas ou cometeram erros aí, atacaram outras pessoas por estarem bêbadas, em porta de bar e tudo mais. Deus está orientando o que nós não devemos fazer. Deus está orientando e mostrando através da ciência que coisas fazem mal à nossa saúde. Bebida alcoólica, que o cigarro, que droga, que fritura, que óleo, que isso, que aquilo faz mal à nossa saúde. Por que então que nós continuamos a consumir o que faz mal para a nossa saúde? Deus foi tão bom que nos deixou o manual, a Bíblia é esse manual. Agora, o ser humano está fazendo o quê? Jogando no lixo esse manual. Por quê? Para viver algo que eles acham que é bom? Acha que é bom viver fornicando, viver bebendo, mas coisa, aí chega no futuro, tem um câncer, fica sofrendo, gritando de dor, um câncer que nem morfina e nem tramol, que são os remédios mais fortes para a dor que tem, não tiram a dor, tá? Já meu colega falou que a mãe dele tomou esse remédio e gritava de dor. A minha tia tá lá com câncer, porque ela fumou, porque ela consumiu remédios que não precisava, porque ela quer falar, vou ter dor de cabeça, não vou tomar remédio para não ter dor de cabeça, não sei o quê. E agora ela tá com câncer lá espalhado pelo corpo, gritando de dor lá, que que nem ela não consegue andar de tanta dor que tá na bacia dela, lá no tumor, ela não consegue nem andar, fica deitada o tempo inteiro e nem com o tramal que ela tá tomando lá tá tirando a dor dela. Será que é isso que vocês querem passar? Jesus Cristo está tentando nos evitar tudo isso e está nos oferecendo depois uma vida eterna sem tudo isso. E só deixou essa condição. Qual que é a condição que ele está pedindo? Que nós mantamos o nosso corpo purificado, são, sem doença, sem mal, sem dor. Isso é uma coisa ruim? Não é, é uma coisa boa. Mas muita gente olha para a Bíblia como se fosse uma coisa ruim. Olha como se estivesse querendo algo demais. Não percebe que da fornicação está se espalhando doenças sexualmente transmissivas que vocês não, que não existia, que começou a existir. É por isso que não pode fornicar. Entendeu? Por que o vírus da AIDS se espalhou por aí? A pessoa vai falar, por que você vai fazer relação homossexual? Não. Ou a relação anal? Não. O vírus da AIDS surgiu porque as pessoas não estão seguindo as orientações de Deus conforme o sexo. É para ser feito com uma esposa, o marido e a esposa após o casamento. E somente o marido e a esposa. Agora, quando esse homem ele começa a sair, que nem por exemplo você vê aí nas novelas, né, que os homens antigos aí, os coronéis, eles iam muito nas casas de prostituição se deitar com a prostituta mesmo sendo casados. Então vamos supor, essa mulher ela saía com vários homens lá, então um deles tinha um vírus da AIDS, por exemplo. Ela se contaminou e aí o que aconteceu? Ela vai, esse homem vai estar com ela, vai pegar dela. Pegou dela o vírus. Ele vai estar com a mulher dele, depois vai passar para a mulher dele. Os filhos dele já vão provavelmente nascer com o vírus. E assim foi se espalhando esses vírus para o mundo. Por isso Deus fez a orientação. No caso da homossexualidade ou do sexo anal entre homem e mulher, o que acontece? Como a região anal ela não foi feita para que houvesse esse tipo de função, acaba causando o quê? Feridas nessa região quando você pratica esse tipo de sexo. E essas feridas, esses machucados, é mais fácil, se por exemplo o homem ejacula lá na região anal da mulher ou de outro homem, o que vai acontecer? No esperma tem o vírus da AIDS depois. Então o que vai acontecer? Tendo contato com as feridas naquela região, a pessoa tem a chance de contaminar. Então é mais fácil a pessoa que pratica sexo anal pegar o vírus do que a outra. Mas não quer dizer que quem pratica o vaginal também não vai ter. Compreende, quer dizer, mas. Então, nós temos que compreender isso. Compreender que se nós não servirmos a Deus conforme Ele está nos orientando, coisas vão acontecer conosco. É as consequências dos nossos erros, né? Como aconteceu, por exemplo, com Amã, que queria, por maldade, sem motivo algum, porque Mordecai nunca fez mal a Amã.
enforcar Mordecai só porque porque Mordecai era um judeu e porque ele não se inclinava a Amã, mas ele não se inclinava não porque ele não reconhecia o cargo de Amã, mas porque ele tinha uma crença religiosa que eu não me inclino para ninguém. Então não adianta falar, rei, isso aqui, faz reverência. Não, não faço reverência. Eu só vou me inclinar para Deus. Eu só faço reverência a Deus. Entendeu? E mais nada. Então eu não vou reverenciar homem nenhum. Só porque ele tem um cargo. Não. Você entendeu? Então é exatamente isso que Mordecai fez. Ele não prestou reverência a Amã, não porque Amã era amoreu. Não porque Amã era, era é porque ele não reverenciava homens, por causa da fé dele, da religião dele, do costume dele. Né? Mas como Amã já tinha ódio dos judeus, quando soube que ele era judeu, por esse ódio que ele tinha dos judeus, ele quis matar Mordecai. E o que aconteceu? Ele que acabou indo na forca que ele construiu. Mal sabia ele que ele estava construindo uma forca para ele mesmo. Você entendeu? E os filhos acabaram na mesma dele e acabaram todos sendo mortos no dia lá que era para matar os israelitas, foram eles que morreram. Todos os filhos dele foram mortos. E todos foram enforcados. Entendeu, queridos irmãos? Então, nós entendemos o quê? Que a maldade que a gente faz se volta contra nós mesmos. Se você não perdoa alguém, teu corpo vai se encher de tanta coisa ruim, tanta energia negativa, tantas memórias negativas, que vai te corroer, que vai te deixar amargurado, que vai te fazer você praticar coisas erradas, que vai fazer com que você sofra, que você, qualquer coisinha, você vai lembrar daquilo e vai te causar dor e sofrimento. É em você que vai causar, não é na outra pessoa. Quem vai sofrer com isso é você. Só que o ser humano é tão egoísta que ele acha que vai fazer mal pro outro. Só que esse mal você volta contra você. Você entendeu? Então, quem faz o mal recebe o mal. Quem faz o bem recebe o bem. A vida é assim. É igual a plantação. Se eu plantar cambuci, eu vou colher cambuci. Se eu plantar néspera, eu vou colher néspera. Se eu plantar abacate, eu vou colher abacate. Se eu plantar banana, eu vou colher banana. Agora, eu não posso plantar limão e querer colher maracujá. Não, eu vou colher limão. Eu não posso plantar banana nanica e querer colher banana da terra. Eu não posso plantar banana maçã e querer colher banana ouro. Eu não posso plantar banana naniquinha e querer colher nanicão. Eu não posso plantar banana São Tomé vermelha e querer colher São Tomé amarela. Eu não posso plantar é, banana prata e querer colher banana pão. Acho que é a banana que fala, banana pão no tempo, né? Não dá. Então, eu tenho que colher a banana que eu plantei. Mesma coisa na vida. Acha que você vai jogar o mal para outra pessoa, que você vai maltratar, que você vai xingar, que você vai humilhar, que você vai tratar com arrogância e prepotência. Você acha que isso aí vai ficar por isso mesmo? Não. Tudo mal que você está fazendo vai se voltar contra você, de um jeito ou de outro. Dependendo da gravidade, ele pode vir com muito mais gravidade sobre você. Você entendeu? Tudo que você fizer vai se voltar contra você. E lembre-se da promessa que está na Bíblia, a profecia. Aquele que for humilhado aqui nessa terra será exaltado por Deus no paraíso. E aqueles que humilharem nessa terra, neste mundo, serão humilhados no paraíso. Qual que é melhor? Ser humilhado agora ou no paraíso? Agora. A vida é assim, irmãos. A pessoa vai pagar por tudo que fizer de errado ou vai ser recompensado por tudo que fizer de bom. Você que decide se você quer pagar ou ser recompensado. É você quem decide se você vai servir a Deus ou não. É você que vai tomar sua decisão. Você escolhe viver e ir para a vida eterna e viver, ou você quer o lago de fogo e morrer para sempre, a morte eterna. É você que vai ter decisão. Não é Deus quem está te expulsando, está te impedindo. Não. Pois Jesus Cristo já voltou a seu favor, ele quer que você esteja na vida eterna. Mas Satanás já voltou contra você, ele quer que você vá para a morte eterna.
E quem vai decidir, quem vai desempatar é você. Então é a sua decisão que vai valer, não é de Satanás e nem é de Deus. É a sua. Então é você que vai decidir. Se você for para o lago de fogo, a morte eterna, você vai lembrar disso que eu estou falando, que estiver me ouvindo. Se você for para lá. É porque você quis, foi a sua decisão. Você preferiu o mundo do que ir para lá. Você preferiu a morte eterna, foi você que escolheu. Tá? Então quando você fala, eu não pertenço a essa religião, cuidado, essa palavra religião pode ser com R maiúsculo e ser substituída por Deus. Tá? Porque você fala isso, você está falando não pertenço a esse Deus. Porque as pessoas confundem religião. Foi a religião, foi, por exemplo, a minha religião, testemunho, não, adventista do sétimo dia, que criou a guarda do sábado, por exemplo? Não, não foi adventista. A guarda do sábado foi criada por Deus lá no Éden. Está claríssimo na Bíblia. Ele abençoou e santificou o sétimo dia. Então, Adão e Eva já guardavam o sábado. O que Adão e Eva tinham a ver com Israel? Nada. Depois, Sete guardava o sábado, Matusalém, Enoque, Lameque, Noé, todos eles guardavam o sábado. Depois Abraão, depois Isaac, Jacó, José, todos guardavam o sábado. Não foi lá Moisés, não. Só não estava escrito antes, né? Moisés só não escreveu isso em Gênesis, porque entendam uma coisa, põe uma coisa na cabeça. Pesquise para você ver. Gênesis e Êxodo foram escritos praticamente ao mesmo tempo. Então não tinha motivo nenhum para Moisés colocar algo em Gênesis e colocar no Êxodo também. E como ele teria que falar que foi na época do Êxodo que Deus deu os 10 mandamentos, ele pôs lá. Mas aquilo já estava valendo desde o início da humanidade e vai valer eternamente. Eternamente. Compreende, queridos irmãos? Então, quando nós compreendemos que aquilo é eterno, que a lei é eterna e que ela foi dada no início, não foi a igreja adventista quem criou o sábado, não foi o povo judeu quem criou o sábado, não foi os batistas do sétimo dia que criaram o sábado, não foi o pessoal da congregação do sétimo dia que criaram o sábado, não foi Ellen White que criou o sábado, não foi Martinho Lutero que criou o sábado, foi Deus. Foi Deus, Jesus Cristo e a Trindade e o Espírito Santo, os três, a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eles é quem criaram a guarda do sábado. Então, se você rejeita o sábado, você está rejeitando a Deus. Então, quando você fala, não pertenço a essa religião que guarda o sábado, você está dizendo, não pertenço a esse Deus que criou o sábado. Em outras palavras, você está dizendo, eu pertenço ao demônio. Eu pertenço a Satanás. É isso que vocês estão falando quando fala isso. Toma cuidado com o que vocês falam, tá? Porque Deus está vendo o que você está querendo dizer. Você está falando que você está rejeitando a Deus. Quem fez a guarda do sábado é Deus. Quem impôs o não comer carnes imundas foi Deus. Não foi o adventista, não foi o judeu, não, foi Deus. Portanto, ou você serve a esse Deus que criou essas coisas, este Deus que mandou guardar o sábado desde a criação, este Deus que mandou não comer as carnes imundas desde a época de Noé, 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Este Deus que já fez diferença dos animais puros por lá. Se você rejeita isso, você está rejeitando a Deus, a esse Deus. Não adianta você falar que Deus é maravilhoso, que Deus é isso, que Deus é demais, que Deus não sei o quê, fala que está amarrado, fala um monte de coisa, que ama a Deus, que serve a Deus, se você renega o que ele está pedindo para você fazer. Ele está vendo que você está renegando ele. Tá? O que adianta? Será que você não tem vergonha de rejeitar, falar tão bem, de ser um hipócrita? Porque aí você está sendo hipócrita, igual Jesus falou lá para os fariseus, lá são hipócritas. Vocês estão fazendo o certo, indicando que vocês estão fazendo o certo, mas estão fazendo errado. Vocês não estão cumprindo o que vocês estão ensinando. Mesma coisa para as pessoas hoje, não estão vivendo o que estão falando. Estão falando uma coisa e fazendo outra. Exatamente a mesma coisa. Gente, como é que a pessoa pode servir a Deus e rejeita tudo que ele fala? Hoje a pessoa fala isso, Deus é maravilhoso, não sei o quê, mas rejeita tudo.
não perdoa, não guarda o sábado, come carne imunda, maltrata os outros, fala mal dos outros, provoca inferno na casa da pessoa, né? A balbúrdia, a confusão, que eu chamo de inferno, a balbúrdia, a confusão na casa da pessoa, não consegue conviver com o semelhante, arruma encrenca com todo mundo, é injusta com as pessoas, julga os outros sem prova e fala que ama Deus. Se sair é servir a Deus, eu prefiro ser ateu. Sinceramente, eu prefiro ser ateu. Viver desse jeito, eu prefiro ser. Se Deus aprova esse tipo de ação, eu prefiro ser ateu. Porque isso aí é uma coisa nojenta, abominável. Deus jamais compactuaria com isso. Então, se você está vivendo dessa maneira, saiba, você não está vivendo para Deus, está vivendo para Satanás. Toma cuidado. Tá bom? Então lembre-se mais uma vez, para quem que Jesus pagou o preço na cruz? Do pecado para Deus. Ele pagou pelo pecado. O pecado alguém tinha que morrer. Então nós todos deveríamos morrer, mas ele morreu por nós. Mas foi a primeira morte? Não, é a segunda. A segunda morte, a morte eterna. Tá certo? Então vamos lá. Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação, que o Senhor seja conosco neste momento, que abra nossa mente para que nós possamos compreender, entender toda a verdade que foi ensinada hoje, absorver e pôr em prática em nossa vida. Que nós não sejamos nunca hipócritas, que falamos uma coisa e agimos de outro jeito. Que nós não podemos dizer nunca que nós seguimos o Senhor, meu Deus, mas depois nós falamos que não vamos seguir a guarda do sábado, não vamos fazer nada que você está pedindo. Que nós possamos servir ao Senhor com prazer de verdade, seguindo as suas orientações, pois nós sabemos que as suas orientações são as orientações para levar a gente à saúde, à alegria, à felicidade e não a sofrimentos. Que não seguir a sua vontade, as suas indicações é ir rumo a sofrimentos, a dores, a doenças e a destruição final. Que possamos todos estar conscientes disso e tomar a decisão de ir para a vida eterna. Que assim seja, meu Deus. Ilumina todos nós, as pessoas que estão trabalhando, que estão inscritas no meu canal, que possam voltar para casa em segurança, Senhor. Abençoe a todos que estão inscritos no meu canal, sejam os que estão me ouvindo ou não. Que assim seja. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Tenham um dia, fim de dia abençoado a todos.